Bom dia, senhoras e senhores. Havendo quórum regimental, 9 horas. Declaro aberta a sessão ordinária do Tribunal Pleno do dia 9 de abril de 2025. Ordem do dia. Discussão e aprovação de atas. Tendo em vista a distribuição antecipada, coloco em discussão e votação. Ata da sessão ordinária do Pleno realizada dia 12 de 3 de 2005. Ata da reunião do Conselho Superior de Administração realizada dia 12 de 3 de 2005. E a ata da sessão administrativa do Pleno realizada dia 12 de 3 de 2005. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovadas. Julgamentos e apreciações de processo. Prosseguimento de votação dos processos de relatoria do Conselho Substituto Manuel Dantas, revisora conselheira Silene Lago Salomão, processo número 00437-2018, descrição, prestação de contas de gestão e do Fundeb, exercício 2013, Prefeitura Municipal de São Luís. Responsável, Edson Pereira Leite e outros. Um retrospecto. No dia 5 de fevereiro de 2024, estes autos foram levados para julgamento da sessão ordinária da primeira Câmara. O conselheiro relator à época, Joaquim Neto, proferiu seu voto pelo reconhecimento da prescrição administrativa e a conselheira Silene Salomão solicitou vista dos autos. No dia 30 de abril, estes autos foram incluídos na pauta da sessão ordinária da primeira Câmara para prosseguimento de votação. Porém, em razão da ausência de representante do Ministério Público de Contas, a respectiva sessão foi cancelada. Por isso, a conselheira Silene, não estando mais na primeira Câmara, submete ao Pleno dessa Casa. Passo a palavra para a revisora para suas considerações do processo. A palavra está com Vossa Excelência. Bom dia a todos. Eu só fazer aqui um release assim, desse processo. Esse processo foi levado a julgamento na sessão da primeira Câmara em 5 de 2 de 2024. A composição da Câmara era eu, como presidente, o conselheiro Joaquim Neto e o conselheiro Bismarck. O conselheiro relator votou pelo reconhecimento da prescrição administrativa quinquenal. Após a leitura do voto, eu solicitei vista dos autos. Ocorre que, durante o exercício de 2024, houve várias indas e vindas desse processo entre a DIPLE e a DITIM. E esse processo ficou perdido, né? E somente em 20 de fevereiro de 2025 que houve a redistribuição desse processo por gabinete do conselheiro Dantas, que está atuando como relator substituto, e veio ao meu gabinete. Como eu não faço mais parte da primeira Câmara, e já estou na segunda Câmara, então houve uma mudança, né, já das pessoas que compõem a Câmara, e o conselheiro Dantas não vota, porque o conselheiro Netão já proferiu seu voto. Então, eu resolvi trazer o processo para que fosse julgado pelo Pleno, que é o órgão maior, né? Eu acompanho o voto do eminente relator, à época, pela prescrição, que esse processo é do exercício de 2013. Então, são 12 anos, né, que ele está rodando aqui no tribunal. Então, o meu voto, senhor presidente, é acompanhar o voto pela prescrição. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Como vota o conselheiro Bismarck? Com a relatora, senhor presidente. Como vota o conselheiro Célio? Também acompanha a relatora. Aprovado o voto do relator. É isso agora. A unanimidade. Parecer prévio, número 001-2025, TCE Pleno, acórdão 07-2025, TCE Pleno. Prosseguimento de votação. Processo de relatoria do conselheiro substituto Manuel Dantas Dias, revisor o conselheiro Bismarck Dias de Azevedo. Processo número 003527-2020.
Descrição: agravo de instrumento em desfavor à decisão cautelar 14.2020, agravante Igor Gomes Brasil. Retrospecto: no dia 5 de fevereiro de 2024, estes autos foram levados para julgamento na sessão ordinária do Pleno. Na fase de discussão, o conselheiro Bismarck Azevedo solicitou vista dos autos. Passo a palavra para o revisor para fazer a leitura da parte dispositiva do voto. Senhor presidente, só fazendo uma retificação aí, que foi 20 de fevereiro de 2025, tá? Pedido de vistas, e não 2024. 2025? Isso. Senhor presidente, eu trouxe o processo aqui do Pleno, ainda que com a ausência do conselheiro Manuel Dantas, relator, porque estou trazendo de volta, acompanhando ele integralmente. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, em votação. Declaro aprovado o projeto do relator à unanimidade, o qual constituirá o acordo número 008/2025 TCE Pleno. Não votei. Você não votou? Não, ninguém votou. Só quem votou foi o revisor. Quanta rapidez. Perdão. Como vota, Vossa Excelência? Com o revisor. Com o relator? Com o relator, né? Voto tácito, então já veio computado aqui. Então, o acórdão 008/2025 TCE Pleno. Processo número 002449-2020. Descrição: tomadas de conta especial exercício 2020, Secretaria Municipal de Saúde de Boa Vista. Responsáveis: Cláudio Galvão dos Santos e outros. Informo que esta presidência recebeu pedidos de sustentação oral, encaminhado pelas senhoras Daniele Noal, OAB Roraima 447, Monique Gama de Lima Arruda, OAB Roraima número 2356, e pelo senhor Rafael de Almeida Pimenta Pereira, OAB Roraima número 317A. Representantes legais dos responsáveis: Miguel Faustino de Carvalho Neto, Kleber da Silva Pinheiro, Luiz Renato Maciel de Melo, Joana Darque Rabelo, Aipana de Almeida Nobre, Maria Suelen Barreto da Silva, Edivaldo Pires Hemógenes e Cláudio Galvão dos Santos. Os pedidos foram deferidos nos termos do artigo 156 do Regimento Interno. Indago ao procurador de contas se quer fazer uso da palavra. Informo que os requerentes terão o prazo de 10 minutos para suas alegações nos termos do artigo 156, parágrafo 3º do Regimento Interno desta Casa. Passo a palavra para o doutor Rafael de Almeida Pimenta Pereira, para sustentação oral. Bom dia, senhor presidente. O cumprimento e estendo o cumprimento a todos os outros conselheiros dessa Igreja Corte de Contas. Faço aqui uma saudação especial em nome de Sua Excelência, mas estendendo a todos os conselheiros, quanto ao privilégio de propiciar a ampla defesa e o contraditório para a advocacia ao fornecer antecipadamente os votos, como é de praxe dessa Corte. E isso nos permite um debate muito mais amplo sobre a matéria em discussão. E acho que isso é louvável e tem que ser feito esse agradecimento a esta Corte, porque nós lá, na Ordem dos Advogados, lutamos tanto para que isso aconteça em todos os tribunais, como já é feito aqui. Então, agradeço mais uma vez. Ilustres, eu queria fazer primeiro um esclarecimento sobre as partes que estão em julgamento. Eu represento aqui Cláudio Galvão, advoguei para sua mãe, Dona Julieta. O Cláudio ingressou no serviço público desde 93 e hoje está enfrentando esse processo de contas e já enfrentou outros, mas nunca teve nenhuma condenação nesses mais de 30 anos. Ele já passou por CPL do Estado, já passou por CPL municipal e passou por gestão de secretarias de Estado.
O que eu quero dizer com isso? O pai do senhor Cláudio, inclusive, já foi prefeito municipal da nossa capital. Cláudio tem uma conduta totalmente ilibada e segue as questões técnicas nas contratações públicas. Por que eu estou dizendo isso? Peço para Vossas Excelências verificarem ou se colocarem no lugar do gestor público em março de 2020, quando descobriu-se a pandemia. Conselheiro, eu não sei se Vossa Excelência ou qualquer um outro adveio do cargo de delegado de polícia, não sei se alguém veio, mas eu vou fazer uma comparação em que os delegados de polícia costumam usar muito. Eles dizem que quando você está no plantão, às 5 da manhã, chegam pessoas ensanguentadas, pessoas presas, algemadas, e você tem que tomar uma decisão naquele momento da madrugada, você toma a melhor decisão para o momento, desde que não cometa ilegalidades. Depois, na audiência de custódia, o juiz pode fazer as suas devidas revisões e entender que a decisão do delegado de polícia naquele momento não foi a ideal para o momento. Mas não vai punir o delegado de polícia por aquela decisão, se não houve ilegalidade. Então, eu trago aqui, Cláudio, secretário municipal, em março de 2020, estoura uma pandemia global. Ouvíamos rumores, víamos todos os dias, a Itália estava com problemas, mortes recorrentes, estava chegando a pandemia no Brasil e em Roraima. O Ministério da Saúde cria planos. Fala, o plano será este: testagem em massa e casa. Vamos manter todos reclusos e, se testar positivo, então, vamos tomar as medidas de garantir que essas pessoas fiquem em casa, inclusive com apoio policial. Façamos um parâmetro com a China. Na China, em que havia tecnologia para isso, eles monitoravam os testados positivos via georreferenciamento dos celulares. Então, ficavam-se em casa. O que tínhamos em mãos em Roraima? O Ministério da Saúde destinou, acho que 17 ou 18 mil kits para o estado de Roraima, para serem divididos proporcionalmente entre as prefeituras municipais. A capital, por óbvio, devido ao seu tamanho, ia receber uma maior parte. O estado de Roraima não repassou os kits para o município de Boa Vista em março. Trago a Vossa Excelência o número do processo judicial em que discute isso, inclusive. Verdade. Só para ficar registrado, é o 081-2974-92-2020-823-0010, em que o município de Boa Vista questiona o estado de Roraima por não ter repassado seus kits. Então, nos colocando de novo como o gestor municipal da saúde. Eu não tenho os kits. Tem uma ordem federal, uma ordem municipal, que já havia decreto local, em março, de que temos que testar em massa. E eu não tenho os kits. Já abri processo licitatório. Aí, cumprimento a Sua Excelência o relator, que muito bem fez um gráfico dividindo o processo licitatório do processo de dispensa de licitação. Então, lá consta, o termo de referência do processo licitatório foi aberto em 20 de maio de 2020, antes do processo de dispensa. Vejam, o gestor público abriu conforme manda a lei e as melhores decisões públicas quanto à proteção ao erário, eu via de licitação eletrônica. Mas não tinha os kits prometidos pelo Estado, porque ele estava prevendo usar os kits prometidos pelo Estado de Roraima até que a licitação ficasse pronta. E vamos lá para um ponto muito importante, e aí eu trago dados para Vossas Excelências do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. O Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, depois vou trazer os autos, diz que a duração média de um processo licitatório no ano de 2021 era de 235 dias. Isso significa mais ou menos 8 meses. O gestor municipal, sem os kits que eram para ter sido fornecidos pelo Estado, com o processo de licitação já aberto, e olhando assim, olha, quanto tempo demora para eu finalizar uma licitação? 8 meses, eu vou esperar? O que é que vai acontecer comigo? Eu vou ser punido. É óbvio que eu vou ser punido. Então, o que eu tenho que fazer? Abrir um processo de dispensa de licitação, para suprir os problemas criados naquele momento. E abrir processo de dispensa de licitação não é um crime, não é um ato ilícito. E acho importantíssimo pontuar, pelo menos na leitura do processo que eu fiz, desses autos, não há qualquer suspeita de conluio entre o meu cliente Cláudio com qualquer uma das empresas que cotou
que venceu ou que forneceu, tanto no pregão eletrônico quanto na dispensa de licitação. Então, nós não estamos falando de dolo nenhum. Nós estamos falando de uma abertura de uma dispensa de licitação por ausência de fornecimento de kits do Estado, mediante prova de um processo judicial que corre no egrégio TJRR, e pelo fato de uma licitação aberta demorar, em média, 8 meses. Então, ele tinha que tomar uma decisão, abriu. Vamos fazer a cotação. E assim foi feito. E a cotação foi feita com várias empresas. Salvo engano, foram 7 empresas consultadas para apresentar preços. E os preços foram apresentados, e aí eu questiono uma retórica a Vossa Excelência. Ele comprou pelo preço mais barato das propostas apresentadas? Sim. Foi o preço de R$ 105,00 e alguns centavos pelos kits. E comprou pelo preço menor, ou seja, seguiu mais uma vez a regra das compras públicas. Por que ele teve que fazer isso? Porque o processo licitatório ainda não estava finalizado. Aí faço uma ponderação que Sua Excelência, o relator, ponderou, mas já existia uma proposta de preço de R$ 85,00 no processo do pregão. Mas este processo, aí trago a Vossa Excelência, eram objetos distintos. Distintos pelo quê? Não pelo kit, mas pelos prazos de entrega. Olha só, uma economia de escala, quando você vai fazer uma compra pública, quanto mais escala você trouxer, menor o preço. Isso é uma regra empresarial. Na licitação, a 85, ele fornecia vários kits. Na dispensa de licitação com prazo curto, acho que de 5 ou 10 dias, é óbvio que ele tem que gastar mais com frete. Frete tem que ser aéreo, ele não pode mandar de caminhão até Manaus, e de Manaus, mandar de avião até Manaus, e de Manaus mandar aqui por caminhão. Ele demoraria um tempo, ou por balsa. Então, obrigatoriamente, vai ser um preço mais caro. E aí, trago a Vossa Excelência. Bom, nós estamos falando de um processo da época de 2020. 2020 até hoje, alguns tribunais já experimentaram essa matéria. E eu encontrei 2 julgados do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que julgou especificamente kits, especificamente variação de preço e especificamente dispensa de licitação. A conclusão dos julgados de São Paulo foram as seguintes: variação de preço não pode ser considerada superfaturamento, exatamente pelo qual o meu cliente está sendo punido aqui, ou dá uma proposta de punição para ele. 2 acórdãos do Tribunal de São Paulo mantidos no STJ, dizendo que a variação de preço de um mês ao outro não configura irregularidade de sobrepreço. Por que eles chegaram a essa consideração? Pelo motivo específico de estarmos durante uma pandemia. E aí eu peço a Vossas Excelências para ler um trecho desse acórdão que eu achei muito interessante quanto ao esclarecimento dos fatos. Veja, abro aspas, o relator desembargador do TJSP. Nota-se que os preços menores identificados pela hora apelante são de abril, maio e junho, não sendo possível realizar tal comparação com as exigências da empresa hora apelada, que deu-se, repita-se, em março de 2020, em meio à grave crise de fornecimento de insumos. Veja, o Tribunal Paulista disse que o preço de março não pode ser comparado com o do mês seguinte de abril, nem o de maio e nem o de junho. Eles disseram que cada mês a variação é exponencial em uma pandemia. E assim complementou. Assim verifica-se que os cálculos do suposto prejuízo apresentado pelas apelantes não pode ser considerado para fins de verificação de cobrança abusiva por parte da empresa apelada, tendo em vista que deve ser levado em consideração circunstâncias do momento ofertado dos produtos à municipalidade. Aí estava em apuração o município específico de São Paulo. Não sendo possível a comparação dos períodos em que não havia pouca oferta ou alta demanda dos produtos. Isso influencia diretamente no preço. Ótimo, então, estamos falando de um comparativo de um processo licitatório com um processo de dispensa, mesmo que estavam sendo feitos concomitantes. O processo licitatório aqui concluiu-se posteriormente. E a empresa que ofertou R$ 85,00, a Sua Excelência, o relator, enviou um ofício a eles perguntando: e se fosse para fornecer o emergencial, os senhores forneceriam? Eles, sim, claro. Eles só cantam bravatas, porque eu vou trazer a informação que consta dos autos a Vossas Excelências. Esta empresa que bravateou com esse Tribunal de Contas não forneceu no prazo para o município no processo licitatório. Ele atrasou. E se o gestor municipal tivesse aguardado essa empresa? Não teríamos o kit do Estado, não teríamos a licitação, porque ela não foi concluída, com um prazo médio de 8 meses para conclusão, e ainda a empresa que teria sido contratada teria atrasado e não teríamos kits. E aí ficaríamos na mesa. Aí sim ele seria punido por uma decisão errada. Então ele seguiu estritamente as regras licitatórias
para esse tipo de contratação. Mas eu acho importante, assim, mais uma vez, comentando Vossa Excelência, como o voto veio antes, a gente consegue debater os fatos bem de forma clara. Vamos entrar no preço. O preço foi de R$ 105,15 cada um dos kits, certo? Eu encontrei, como eu disse a Vossa Excelência anteriormente, um acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que falou sobre o preço e trouxe no bojo do seu acórdão os preços discutidos na Municipalidade de São Paulo exatamente no mesmo mês da nossa contratação. Veja, abro aspas. Do parecer que averigua o sobrepreço, nota-se que o valor dos testes variou consideravelmente entre os 3 primeiros meses da pandemia. Os valores encontrados para diversos municípios listados às folhas 61 e 62 indicam preços entre R$ 180 e R$ 380 reais. O mesmo kit que foi adquirido pelo Estado, pelo município de Boa Vista. O kit no município de São Paulo foi adquirido a R$ 296 reais. Nós estamos falando aqui em Boa Vista de R$ 105,15. Então, eu pondero a Vossa Excelências que isso não pode ser considerado sobrepreço. E pondero com base, mais uma vez, no acórdão. Peço mais uma vez, Vênia, para ler um pequeno trecho de complementação que o desembargador fez no voto vencedor. Em que pese o parecer do Ministério Público e as alegações da apelante, nota-se que os preços relacionados aos outros municípios para o mês de abril de 2020 não destou do preço realizado na contratação, objeto desses autos. Sendo certo que a comparação do preço praticado no período da pandemia deve observar a alta variação de procura e oferta, de modo que a variação verificada não é suficiente para indicar superfaturamento. Aí eu reafirmo o que eu disse anteriormente. Há tribunais já que julgaram casos iguais e disseram que a variação de valor, a compra por variação de valores durante a pandemia não pode ser considerada superfaturamento, que seria o caso pelo qual meus clientes aqui... Informo ao doutor que o prazo de 10 minutos já se expiraram, mas será por mais 10 minutos prorrogado em respeito à ampla defesa ao contraditório, conforme o nosso regimento interno. Agradeço mais uma vez a Vossas Excelências por isso, mas não vou ocupar todo esse tempo de Vossas Excelências. Avançando, então, mesmo considerarmos o preço de R$ 105,15, não teríamos um sobrepreço. Por quê? Porque a variação durante o período pandêmico é justificável. A decisão do gestor público à época é justificável. Não há qualquer vinculação do suposto ato com o resultado. Então, temos coisas distintas aqui. Ele cumpriu a regra em que a lei manda de abrir processo licitatório? Cumpriu. Vendo a situação com base na metodologia do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, ele aguardou os 8 meses finalizar e deixar as pessoas sem os testes em Roraima? Não. Ele foi abrir um emergencial. Ele descumpriu alguma regra no emergencial? De forma nenhuma. Cotou preço, 7 propostas, pegou o menor desses valores e a variação é considerada ínfima perto dos precedentes paulistas e até dos precedentes locais. Porque a empresa que cotou um valor menor que 105 foi uma única, que não entregou no prazo. Então, se ele tivesse apoiado nesta questão, estaríamos hoje com muito mais mortos do que tivemos nessa pandemia. Fora isso, ainda preciso salientar a vocês de que as penas impostas nessa proposição de voto gera a morte financeira do meu cliente. Te digo isso, digo a Vossas Excelências pelo seguinte: R$1 milhão mais R$1 milhão de multa, mais uma condenação de devolução do erário proporcional entre as partes do suposto erário, o meu cliente precisaria de uma vida inteira para pagar. Então, estamos aniquilando alguém que está há 30 anos no serviço público da vida social. Porque assim, o que ele vai fazer agora? Ele não vai ter mais CPF com essa condenação. É uma aniquilação dele em razão dessas penas. O meu cliente agiu de forma totalmente proba e por uma questão de divergência de valores justificável, ele vai ser extirpado da sociedade por uma questão financeira. Então, eram essas as colocações que eu queria fazer a Vossas Excelências. Agradeço o tempo, cumprimento mais uma vez a Sua Excelência Relatora, a Conselheira Selênia, todos os outros, estendo os demais. Senhor Presidente, muito obrigado, inclusive pela extensão do tempo. Prosseguindo com a defesa, convido a fazer uso da palavra a doutora Monique Gama de Lima Arruda.
Uso a palavra por tempo de 10 minutos, doutora. Excelentíssimos senhores conselheiros, demais presentes, um bom dia a todos. Em sede preliminar, gostaria de requerer respeitosamente a nulidade suscitada na última segunda-feira, que trata justamente a situação em que a Medical Xoline, empresa contratada no bojo da dispensa de licitação, não foi citada para integrar o polo passivo da presente demanda contratual. A própria Lei de Licitações e Contratos estabelece, no seu artigo 25, que em todos os casos de dispensa, se comprovado o superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano causado à fazenda pública o fornecedor e o agente público responsável. Contudo, a empresa não veio integrar o polo passivo. Portanto, solicito que seja apreciado esse pedido. Adentrando já ao mérito, mas antes fazendo uma breve contextualização, meu colega advogado já abordou de forma bem concisa alguns aspectos. Vivenciávamos um período de pandemia, onde a incerteza, a crise e o desespero da população era o que estava vigente nesse momento, mais especificamente maio de 2020. Portanto, foi nesse contexto em que o Estado de Roraima havia se comprometido em repassar exatos 17.600 kits de teste rápido ao município de Boa Vista. Esse acordo não foi cumprido. Foi por isso que foi ajuizada essa ação na vara da Fazenda Pública, em que o município requereu que fosse cumprida essa obrigação de fazer. Paralelamente a foi instaurado o processo de dispensa emergencial. Como meu colega advogado falou, já havia um processo um processo licitatório em andamento, que era justamente o pregão eletrônico. Esse pregão ele foi aberto de forma prévia, pois visava prioritariamente o menor preço. Contudo, diante da situação da ausência do Estado de Roraima, o município teve que se precaver e iniciar o processo de dispensa emergencial. Essa dispensa emergencial estava de acordo com a Lei 13.979 de 2020, que tratava das medidas de enfrentamento da pandemia. A própria lei estabelecia, inclusive, que era uma possibilidade, de forma excepcional e justificada, que os preços fossem praticados, inclusive, acima do valor de mercado. Contudo, isso não foi o que aconteceu no presente caso. Feitas essas breves considerações, passa a pontuar o porquê que a empresa Bioplasma, a empresa contratada no pregão, não era uma opção de contratação por parte da Secretaria de Saúde, no bojo dessa dispensa emergencial. Em primeiro lugar, a dispensa ela era a única opção viável para atender essa situação excepcional de interesse público, dado seu caráter célere e simplificado. Importante ressaltar que a empresa Bioplasma ela não seria apta para prestar fornecimento de itens no bojo da dispensa de licitação, uma vez que nem mesmo na contratação do pregão eletrônico ela conseguiu cumprir os prazos acordados. Pelo contrário, a empresa tinha o prazo de 15 dias para fazer o cumprimento do fornecimento do serviço, desde a data da emissão da ordem de fornecimento até a data da entrega, eram exatos 15 dias, e a empresa demorou praticamente um mês para realizar essa entrega. Fora isso, entre a data da entrega do pregão e a data da entrega, entre a data da entrega da dispensa e a data da entrega do pregão eletrônico foram exatos um mês de distância. Era um mês em que a população de Boa Vista iria ficar desamparada, sem testes rápidos nos postos de saúde, sem a prevenção e sem as medidas paliativas para que esse vírus não fosse contida essa disseminação. Logo, a empresa Bioplasma, ela não atenderia a dispensa em 3 aspectos. Eficiência, porque ela não cumpriu os prazos, inclusive foi aberto o processo de apuração de irregularidade pelo município. Interesse público primário, o interesse público aqui visado pela Secretaria Municipal era o atendimento rápido à população. E em terceiro lugar, a vantajosidade. Aqui nós precisamos sopesar 2 aspectos diferentes. O menor preço e o atendimento emergencial. Era uma urgência que a população estava passando. Em outras palavras, fica claro, ao longo do processo de tomada de contas especial,
que o interesse público aqui perquirido era o menor preço. Contudo, de tudo que já foi abordado, precisamos nos atentar que aquele período era um período de pandemia e de calamidade, onde, além do desespero populacional, os agentes públicos estavam também lutando para conseguir entender quais eram as prioridades. No que toca, em segundo lugar, nós temos que nos colocar no lugar do agente executor, o agente de licitações, o agente que realizou o mapa de preços, o pregoeiro, pois ele precisa alinhar, além da legislação, a sua realidade fática. Excelências, eu atuei por cerca de 10 anos como executora na gestão de licitações e contratos da Força Aérea Brasileira. E eu tenho aqui para trazer de experiência a seguinte posição. Uma licitação exitosa, ela precisa, desde o seu início, como por exemplo, na elaboração do mapa de preços, obter orçamentos que sejam factíveis à sua realidade. Quando foi elaborado o mapa de preços da dispensa de licitação, a Bioplasma ela não poderia ofertar esse valor de R$ 85,00, porque esse valor, a prefeitura ela chegou a esse valor com base num orçamento que foi realizado em uma contratação que não foi dentro do estado de Roraima, em primeiro lugar, e em segundo lugar, porque esse valor foi no bojo de um pregão eletrônico. Quando a gente faz mapas de preços, se eu vou fazer uma dispensa de licitação, eu prezo por obter preços, orçamentos de outras dispensas de licitação, de outras contratações diretas. Até o procedimento ele é diferente. O procedimento do pregão eletrônico, ele envolve fase de lance, de habilitação, de julgamento. Os fornecedores, eles ousam mais no momento de estabelecer esse preço nessa fase de lance. Por isso que acaba que num pregão eletrônico, o orçamento, o valor que é achado, a proposta que é encontrada, ela consegue chegar num valor muito menor do que numa dispensa, em que se colhe orçamentos na própria região e se chega ao menor preço. Portanto, a Bioplasma ela não seria uma opção. Esse valor de R$ 85,00 não era uma opção. Conforme se verifica do processo, em que as partes levantaram o próprio processo da dispensa de licitação, fica claro que os orçamentos que integraram o mapa de preços da dispensa foram todos oriundos de dispensa de licitação. É importante também ressaltar que o mapa de preços ele foi realizado no bojo da dispensa entre o dia 25 e o dia 28 de maio. Entre o dia 25 e o dia 28 de maio. O orçamento que foi levantado do pregão eletrônico para a Bioplasma, os R$ 85,00, era um orçamento de uma outra determinada contratação e ela foi realizada em um outro estado. Portanto, no caso aqui concreto, o que os agentes tinham em mãos nesse momento do levantamento dos orçamentos da dispensa era que, no dia 25, no bojo do pregão eletrônico da prefeitura, havia um orçamento lançado no portal de compras pela própria empresa Bioplasma de R$ 119,00. Esse era o orçamento factível da empresa Bioplasma. Nesse sentido, esse valor de R$ 119,00 ele já era maior do que o orçamento levantado pela empresa Medical Xoline, que era de R$ 105,00. Então, a todo momento foi cumprido o menor preço dentro da dispensa de licitação, bem como atendida a prioridade, que era atender à situação emergencial. No que toca ao dolo direto e à má-fé, que foi levantada no bojo do processo, não ficou em nenhum momento demonstrado que esses agentes públicos concorreram com alguma finalidade para se praticar esse superfaturamento. Pelo contrário, se analisarmos a própria lei de introdução de normas do direito brasileiro, em que foi citado no projeto do acórdão, verificamos que os responsáveis, por mais que eles tenham que responder por dolo ou má-fé, essa própria norma ela precisa ser
conjugada com os demais artigos, com os demais dispositivos da própria LINDB. A LINDB, em sua parte final, ela traz uma inovação com normas de gestão pública. Em um dos seus artigos, ele fala que deve-se realizar, na interpretação das normas, os obstáculos e as reais dificuldades do gestor, bem como as exigências das políticas públicas. Portanto, tais normas elas devem ser sopesadas de uma forma sistêmica. Caso contrário, estaríamos fadados a criar uma verdadeira barreira para a tomada de decisões. Sendo assim, entendo que deve ser relativizada essa interpretação conferida pelo tribunal. É nesse sentido, excelências, que esses agentes públicos, eles colaboraram sim para que fosse garantido o mínimo existencial da população de Boa Vista. Nesse momento de calamidade pública, entre março e junho de 2020, o número de mortes confirmadas em Boa Vista já passavam de mais de 200. Esses agentes públicos deixavam suas famílias, deixavam o isolamento dos seus lares para estar atuando em prol da administração pública. Peço, portanto, encarecidamente que seja levada em consideração a análise ora realizada e que seja reconhecida a legalidade dos atos administrativos e a legitimidade da atuação desses gestores públicos. Muito obrigada. Obrigado, doutora. Passo a palavra para a doutora Daniela Noal. A doutora não quis fazer uso de mais 10 minutos do tempo. Eu acho que, acredito piamente que no devido processo legal nada é mais sagrado do que a ampla defesa e o contraditório. Por isso estamos nós aqui, membros, e o Tribunal de Contas sempre abertos à ampla discussão. Doutora Noal, Daniela Noal, com a palavra. Bom dia a todos, bom dia a essa corte. Apenas complementando a brilhante defesa dos colegas, eu venho em nome dos servidores aqui presentes pedir encarecidamente que seja revisto o valor imposto por essa corte de R$ 1.015.560, uma vez que o valor aqui imposto pode hoje acabar com a vida desses profissionais aqui que lutam diariamente, que desde 2020, no auge de uma pandemia, e até hoje trabalham nessa instituição para dar o melhor. Não que se falar em culpa ou dolo desses profissionais, nenhum deles concorreu com enriquecimento disso, muito pelo contrário, eles são pais e mães de famílias que, se condenados hoje, afetarão famílias. Há pessoas por trás desses servidores, por algo que não contribuíram em má fé. Eles não contribuíram, estão sendo condenados em valores que jamais poderão pagar, porque não ganham isso. Requerendo assim que seja revisto os valores aqui expostos e levado em consideração o período pandêmico, ao qual todos sabem que foi um caos na saúde, foi corrida contra o tempo. Requerendo, portanto, excelência, seja levado em consideração esse valor que acreditamos que está acima dos salários que todos ganham. Eu acredito que nenhum consiga ganhar esse valor de 1 milhão, nem anualmente. Estão sendo condenados por algo que não contribuíram para essa ilicitude a qual estão sendo visados. Tendo assim, apenas a gente peça então que seja revisto o valor dessa condenação e demais argumentos que os colegas aqui pontuaram. Muito obrigada. Obrigado, doutora. Passo a palavra para o relator para fazer a leitura da parte dispositiva do voto e suas considerações. Senhor presidente, acho que todos me escutam daqui? Acho que sim, né? Sim. Primeiramente, agradecer a presença dos nobres advogados, o doutor, doutor Rafael, doutora Monique Gama e a doutora Daniela. Realmente o Tribunal de Contas de Roraima ele inova,
porque ele deixa já à disposição o relatório e o voto para todos consultarem. Isso não é praxe no Poder Judiciário, né? E a gente inova, e com razão, eu acho, porque faz bem o debate. A advocacia, ela é essencial à justiça e é essencial também à jurisdição de contas, porque amplia o debate, traz novos argumentos e um dos princípios mais relevantes do artigo 5º da Constituição Federal é o contraditório e a ampla defesa, que é a defesa do cidadão comum contra o Estado. É a arma que ele tem. Uma das, né? O artigo 5º dispõe outras, mas a ampla defesa e o contraditório é uma das principais. Eu agradeço a presença de todos, o debate é sempre relevante, mas vamos lá aos autos e aos fatos. Bom, primeiro sobre a ausência de citação da empresa Medical Kizolini Limitada, né, que foi a empresa contratada. Eu vou ler aqui que eu fiz um arrazoado. A alegação de nulidade processual em razão da ausência de citação da empresa Medical Kizolini Limitada não encontra respaldo jurídico no presente caso. Isso porque não há nos autos qualquer imputação de débito, responsabilização ou apontamento de irregularidade diretamente atribuída à referida empresa. A apuração do Tribunal de Contas limitou-se à análise da conduta dos agentes públicos que atuaram nos dois processos envolvidos na dispensa de licitação, todos devidamente citados e aos quais foi assegurado amplamente o contraditório e a ampla defesa, inclusive agora nessa oportunidade. Não se demonstrou tampouco qualquer prejuízo concreto decorrente da ausência da citação da referida empresa. Enfim, ela não faz parte do polo passivo da presente relação jurídica processual. A ausência de citação não configura nulidade processual quando inexiste nos autos qualquer proposta de imputação de débito, responsabilização ou aplicação de sanção. No presente feito, a empresa Medical Kizolini Limitada não figura como parte do polo passivo. Ela nem foi citada no relatório de auditoria. Tampouco há qualquer acusação formal ou proposta de penalidade a ela atribuída, nem nos relatórios. O relatório de inspeção identificou irregularidades relativas a ações e omissões dos gestores, dos agentes públicos que atuaram na condução da contratação emergencial, sem apontar qualquer ilicitude por parte da empresa contratada. Dessa forma, não se verifica a necessidade de contraditório ou ampla defesa pela empresa, o que afasta a necessidade de sua citação. Ressalta-se que a ausência de citação pode ensejar nulidade apenas quando a parte, pessoa física ou jurídica, integra efetivamente a relação jurídica processual e que, porventura, pode ser alcançada pela mão pesada do Estado, com risco de responsabilização patrimonial ou aplicação de penalidade e outras consequências jurídicas, diretas e indiretas. Inexistindo tais elementos, como é no presente caso, não se figura violação ao contraditório ou ampla defesa, tampouco nulidade processual. Ampla defesa e contraditório é uma arma do cidadão para se defender quando o Estado, por meio do processo, pode ter apenar a pessoa, física ou jurídica. No caso aqui, a empresa não consta no polo passivo. Os peticionantes invocam o acórdão 2466/2024 do TCU, né? Mas, ao analisar o acórdão, eu verifico que ele não se aplica ao caso concreto. Nesse julgamento, as empresas foram formalmente incluídas no polo passivo da tomada de conta especial.
responderam a imputações específicas, não existe no nosso processo atual, e ao final foram responsabilizadas solidariamente pelos danos apurados, com consequente declaração de inidoneidade. Então, trata-se de uma situação bem diferente do nosso processo, por isso que ele não deve ser aplicado. Precedente existe, mas tem que analisar se aquela situação fática se assemelha ao nosso caso. Nesse caso, não. O caso específico desse processo nosso, ele está limitado à conduta omissiva dos servidores públicos da Secretaria Municipal de Saúde, tá? Que mesmo com conhecimento prévio de um preço menor antes da dispensa, conhecimento prévio, tá? Desse valor a menor antes da dispensa, celebraram um contrato com valor maior. Foi alegado que a empresa Bioplasma, que serviu como referência para o próprio montante do dano, tinha valores ofertados a R$ 119. A proposta da empresa Bioplasma para a Secretaria Municipal de Saúde, no bojo processo de licitação, de R$ 85, foi antes da dispensa, a proposta dela para a Prefeitura. No quadro que eu coloquei aí, vocês podem acompanhar a decisão. Vou fazer aqui, vou chegar aqui no quadro. Tem um quadro aqui, acho que é na página 2. Fiz um quadro bem esclarecedor. Do lado esquerdo, a gente tem a dispensa de licitação e as datas e os trâmites. Do lado direito, o pregão eletrônico com as datas e os trâmites. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Na 7ª linha, a gente tem ali, da coluna 2, data da proposta para a Secretaria Municipal. R$ 85 por kit. Dia 29 de maio de 2020. O mapa de preços da dispensa de licitação foi dia 3 de junho, depois. Todos os servidores que nós estamos aqui imputando responsabilidade participaram ativamente de ambos os processos. Não tem ninguém aqui que participou só de um para alegar desconhecimento. Todos participaram de ambos os processos. Pregoeiro aqui era presidente da comissão de licitação da dispensa. O mesmo secretário que homologou os 2 procedimentos. Todos tinham ciências desse valor de R$ 85, que sequer foi consultado na dispensa. No processo do pregão, onde se obteve o preço menor, antes da dispensa, foi utilizado o Comprasnet para fazer o mapa de preço. Na dispensa, e lá tinha esse valor de 85. Na dispensa, que foi depois o mapa comparativo, não se consultou o Comprasnet, porque essa duplicidade de condutas, e que acabou gerando um prejuízo ao erário, sim. Então, cada coisa no seu devido lugar. Esse processo ele é muito específico. Em nenhum momento aqui nós estamos discutindo a legalidade da dispensa. A gente não está falando isso. Que a dispensa foi indevida. Agora, o procedimento interno dela, que todo servidor é obrigado, o próprio artigo 26 da Lei 8666, que você tem que justificar o preço e pesquisar o preço, até mesmo em dispensa e inexigibilidade, não foi observado. E que resultou numa contratação danosa. Bom, então, continuando aqui na questão relativa à necessidade de citação de uma empresa que não faz parte do polo passivo do nosso processo agora. Tá. Com os advogados, né, a defesa, ela alega que, pelo fato da empresa ser responsável solidária, ela deveria ser citada. Bom, então eu vou falar sobre isso.
sobre a responsabilidade, eventual responsabilidade solidária da empresa contratada que não foi evidenciada nos autos, tá? Ainda que o parágrafo 2º do artigo 25 da Lei 8.666 e o artigo 2º do artigo 16 da Lei 8.443/92, que é a Lei Orgânica do TCU, que foram normas utilizadas pela defesa, prevejam a possibilidade de responsabilização solidária entre o agente público e o particular contratado, tal responsabilidade ela não é de natureza objetiva. Tampouco decorre automaticamente de ocorrência de dano ao erário. Ao contrário, existe demonstração concreta de dolo ou culpa por parte do particular, de modo a evidenciar sua contribuição efetiva, direta ou indireta para a prática do ilícito. Vou ler aqui os artigos citados. Artigo 25, parágrafo 2º da Lei 8.666/93. Na hipótese deste artigo, em qualquer dos casos de dispensa, se comprovado superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano causado à fazenda pública o fornecedor ou o prestador de serviço e o agente público responsável, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. O artigo 16, parágrafo 2º da Lei Orgânica do TCU. O tribunal, ao julgar e regularizar as contas, fixará a responsabilidade solidária do terceiro que, como contratante ou parte interessada na prática do mesmo ato, de qualquer modo, haja concorrido para o cometimento do dano apurado. Tá. Responsabilidade, seja ela penal ou administrativa, e via de regra civil, ela é de natureza subjetiva, não é objetiva. O que eu quero dizer com isso? Você tem que provar, para fixar a responsabilidade, o elemento subjetivo do agente, ou seja, seu dolo ou sua culpa. Existem casos na legislação civil de responsabilidade objetiva, onde não se analisa isso, se houve dolo ou culpa, mas no direito civil. Exemplo, relação de consumo. Responsabilidade das empresas, via de regra, é objetiva pelos seus produtos. Não analisa se um produto veio com defeito, não vai se analisar para a empresa se ela agiu com dolo ou culpa. Ela tem que te dar um outro novo se estiver dentro da garantia. É assim. Mas isso é exceção. E no nosso direito administrativo e penal, não existe exceção. Ela tem que ser subjetiva, ou seja, tem que comprovar dolo ou, no mínimo, culpa leve. Tem que ser a conduta. Quais são os elementos, então? Conduta. Ação ou omissão de uma pessoa, física ou jurídica. Geralmente uma conduta contrária ao nosso ordenamento jurídico pátrio. Não só as leis, mas a Constituição Federal, os princípios gerais do direito. Um prejuízo, um dano a terceiro. Um nexo causal entre essa conduta e esse prejuízo. E aí o elemento subjetivo, que aquele agente tem atuado com dolo ou culpa. Tá? Deixa eu voltar aqui. Nesse caso, a empresa que foi contratada com preço maior, ela ofertou seu preço. E em nenhum momento foi analisado conluio ou alguma forma de direcionamento nos autos com a participação da empresa. E se for o caso, quem vai apurar? O Ministério Público, a Polícia Civil, com os instrumentos processuais que eles têm em mãos para isso. Nós não temos. Né? Então, no caso aqui, não tem como imputar esse elemento subjetivo à própria empresa. Nos agentes, sim, falha no seu dever funcional de buscar sempre a contratação mais vantajosa. E a jurisprudência do Tribunal de Contas, né, da União, também corrobora esse entendimento. Né? Nos acórdãos 3694/2014, segunda Câmara, e 76 e 72 de 2010, primeira Câmara, o TCU reforça que a responsabilização solidária de terceiros exige a presença do elemento culpa,
né? Por exemplo, aqui. Assim, o tribunal pode responsabilizar solidariamente aqueles que causarem prejuízo ao erário. Cumpre destacar que, ao contrário do que apregou o recorrente, não necessita o tribunal demonstrar que o agente atuou com dolo ou má-fé para poder responsabilizá-lo solidariamente. Por tratar-se de responsabilidade subjetiva, basta que esteja presente o elemento culpa. Existam a ação e o resultado danoso, além do nexo de causalidade entre os dois últimos. É o que eu acabei de falar sobre os elementos da responsabilidade, qualquer uma delas. Então, existe pelo menos comprovação de culpa. Aqui eu não consigo comprovar, por isso mesmo que os auditores não integraram, não pediram para integrar a empresa no polo passivo, dolo ou culpa da empresa, ela ofertou seu preço. Qualquer empresa for agora condenada por ofertar um preço, porque tem um concorrente com preço menor, que é usual de mercado, não é cabível. Agora, o que não é desculpável é que os agentes públicos, conhecendo de dois preços, anteriormente um mais barato, está aí no quadro, opta por um mais caro. Principalmente em contexto de pandemia. Todos nós sofremos com a pandemia. Não só os servidores, mas todos nós. Todos nós tivemos que trabalhar na pandemia. Inclusive, eu tive que sair de casa para ir fazer diligência em Secretaria de Saúde. Isso não é bônus, é dever. Tenho que ser, algum servidor tem que levar algum prêmio por isso? Não. É cumprir dever. Os médicos tiveram que trabalhar. Então, isso não é elemento para desculpar falhas administrativas. Não é. Continuando. Assim, não é qualquer vínculo contratual ou simples recebimento de valores pela administração que enseja a solidariedade. É imprescindível demonstração de culpa ou dolo do particular com a efetiva contribuição para a irregularidade, sob pena de se instaurar uma responsabilidade objetiva indevida, incompatível com o Estado de Direito. Claro, ela de alguma forma ela deu ensejo a essa contratação? Deu. Mas consigo comprar que ela agiu com dolo, má-fé ou com culpa ali? Nesse caso, nosso processo, não. Como vai ser encaminhado ao MP, ele pode futuramente evidenciar alguma participação da empresa. Agora, então se ela for futuramente condenada, ela deveria ter sido citada pelo tribunal, se porventura se conseguir provar que ela também agiu com dolo ou culpa, ela deveria ter sido citada pelo Tribunal de Contas aqui do Estado de Roraima? Não. Não, porque o Instituto da Responsabilidade Solidária, ele existe para beneficiar o credor. Se depois se descobre um outro responsável solidário, não impede nem anula as ações de cobranças anteriores, se a responsabilidade for solidária, porque ela é em benefício do credor, no caso o erário. Esse instituto é para isso. Para dar ao credor possibilidade de cobrar de todos os devedores como ele entender melhor. Se o conselheiro Célio, conselheiro Brito, conselheira Silene me devem R$100 mil e a responsabilidade é subsidiária, vocês são garantes do conselheiro Célio, mas vocês são responsáveis subsidiários, eu só posso cobrar de vocês depois de eu cobrar do Célio. Por outro lado, se vocês são garantes solidários, venceu a dívida, eu cobro de qualquer um se eu quiser. Eu posso cobrar só do conselheiro Brito. E o conselheiro Brito não pode alegar, mas tem outros dois responsáveis. Não é problema. Você que entre com a ação de regresso, se for identificado outros responsáveis solidários. Isso é obrigação solidária. Ela é um instituto para favorecer o credor, seja no âmbito do Tribunal de Contas, seja no âmbito das relações particulares. É assim que diz o Código Civil, é assim que diz a jurisprudência e é assim que diz a doutrina. Então, se porventura, daqui 2 anos, a MP descobre, a empresa agiu de má fé, mesmo em conluio, ela também é responsável. Não importa, não anula o nosso processo.
Vou continuar lendo aqui, eu vou trazer a jurisprudência farta nesse sentido. Isso é tranquilo. Isso, o Instituto foi criado para isso, em benefício do credor. Os agentes públicos, por sua vez, detêm o dever legal e constitucional de zelar pela boa gestão dos recursos públicos, observando os princípios da legalidade, moralidade, economicidade e eficiência, todos eles previstos lá no artigo 37 caput da Constituição Federal. Cabe exclusivamente a eles realizar a adequada pesquisa de preço, verificar a existência de propostas mais vantajosas e adotar diligências mínimas para assegurar a contratação mais eficiente e vantajosa para a administração pública. A omissão nesse dever configura falha grave, que não pode ser transferida à empresa contratada quando não há prova de sua participação ativa ou dolosa na prática da irregularidade. A responsabilidade deve cair sobre quem detém o dever de decisão e controle dentro da estrutura administrativa. Conforme jurisprudência consolidada do TCU, a mera vamos supor que aconteça o que eu estou falando, que a empresa seja futuramente, no âmbito criminal, identificada como responsável também pelo contrato danoso, né? Vamos supor que aconteça isso. E aqui vou trazer a jurisprudência corroborando o que eu acabei de dizer, que o Instituto é em favor do credor. Ele pode sempre estar executando aqueles que se afiguram no primeiro momento, independente se afigurarem novos devedores. Não anula o processo já existente. Além disso, conforme a jurisprudência consolidada do TCU, a mera ausência de chamamento de eventuais corresponsáveis não configura nulidade. Veja-se o que se assentou no Acórdão 2825/2017, primeira Câmara do TCU. Aqui é o voto, tá? Que foi aprovado. Por fim, também não vejo como possa perfilhar a tese de nulidade da deliberação ora fustigada em razão de não convocação de outros possíveis responsáveis solidários da entidade conveniente, tesoureiro e colegiado que integra a coordenação geral do CRECIA. Tal questão não havia sido aventada pelo responsável a apresentar sua defesa, razão pela qual não desafia os embargos declaratórios, matéria que sequer tenha sido pré-questionada na instância ACOR. Demais disso, eventual atribuição de responsabilidade de outros agentes não tem o condão de afastar a legitimidade passiva do senhor fulano de tal, já demonstrada nesses autos. A possibilidade de eventual reconhecimento posterior de outros coobrigados não é causa de nulidade da decisão original, quando muito abre apenas a probabilidade, e nós estamos falando aqui também de probabilidade, de inserção de novos devedores solidários, a fim de reforçar a recuperação de crédito da União. Trata-se, assim, de faculdade do credor, que eu estou acabando de dizer. O Instituto é em benefício do credor. Quando muito, haveria de ser aquilatada a corresponsabilidade dos demais agentes do SECRIA, que possam ter contribuído para o dano erário, com vistas a constituir novo título executivo extrajudicial em reforço ao acórdão condenatório já proferido, o que não é admissível nos estritos dos embargos declaratórios. O Instituto da Solidariedade Passiva, que é o que a gente está tratando aqui, constitui benefício legal erigido em favor do credor, no caso a União, razão pela qual eventual ausência do chamamento de outros responsáveis solidários pelo TCU não constitui nulidade processual, não obstando, portanto, a imputação de débito ao agente já devidamente citado, o qual, querendo, poderá reaver em juízo eventual
ressarcimento pessoal por meio da ação regressiva, ou seja, devedor solidário, qualquer um dele responde pelo todo, em favor do credor. No nosso caso aqui, o Estado. Aqui no acordo que eu acabei de citar, a União, que é idêntica à alegação que foi da defesa nesse acordo. Não citou o corresponsável, esse processo aqui, que apenou fulano, é nulo. Diz que não, pelos mesmos argumentos que eu acabei de expor. Tá? Nesse sentido, não é só um não. Teriam os acórdãos 864/2009, plenário, 2917/2006 e 4192/2011 da primeira Câmara, acórdãos 10.560/2011, 11.151/2011, 11.437/2011, 206/2012, 1.737/2014, todos da segunda Câmara. Eu tenho aqueles aqui, alguns deles das emendas. Eu posso ler, se vocês entenderem, mas todos no mesmo sentido. Tá? Vou pegar um dele aqui, 29/17/2006, terceira primeira Câmara. Né? No mérito, não devem prosperar as alegações do recorrente, pois não existe omissão ou contradição deste tribunal por não ter citado eventuais secretários municipais que auxiliaram a administração do município de Porto Velho na gestão do recorrente. Essa questão já foi devidamente justificada no parecer do Ministério Público, cujos fundamentos incorporei às minhas razões de decidir, conforme mencionei no item 6 do voto condutor da deliberação acatada. A propósito, reproduzo os excertos do referido parecer. Aqui é o excerto do parecer do Ministério Público de Contas, do TCU, que o relator usou como motivação do voto, fundamento. Por derradeiro, o responsável requer a citação em solidariedade da Secretaria Municipal, ante a previsão contida no artigo 94, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal, que, segundo ele dispõe, os secretários municipais são solidariamente responsáveis com o prefeito pelos atos que assinarem, ordenarem ou praticarem. E aí, a conclusão do parecer ministerial. O Instituto da Solidariedade Passiva é um benefício conferido pelo legislador ordinário ao credor, que pode exigir de um ou de alguns devedores, parcial ou totalmente, o pagamento da integralidade da dívida. Artigo 275 do Código Civil. Ademais, pode o credor renunciar à solidariedade em favor de um, de algum ou de todos os devedores. Assistindo ao devedor que satisfaz a dívida por inteiro, o direito de regresso. Artigo 282 e 283 do Código Civil. Tem vários outros aqui, todos eles aqui no mesmo sentido. Esse entendimento, né, está em sintonia com o Código Civil, né? E resumindo, né, então, a ausência da citação da empresa não compromete a validade do nosso processo, porque, 1, não há nada imputado à empresa. 2, não há imputação de débito à empresa. 3, também não há proposta de sanção em face da empresa. 4, não houve prejuízo ao contraditório e ampla defesa dos agentes públicos responsabilizados agora, nesse processo. E 5, e principalmente esse 5º, o pleito dos responsáveis não encontra amparo na lei, na doutrina e sequer na jurisprudência, como eu acabei de citar aqui. Fazendo alguns apontamentos da fala da defesa, que trouxe argumentos, né, que então não foram levantados no período de citação. O acórdão citado pelo doutor Rafael, isso, doutor? Ele traz comparativo de preço, onde o tribunal levou em consideração preço um mês anterior a outros. Os preços novos foram 1, 2 ou 3 meses depois. No caso aqui, do nosso caso, eu não estou comparando preço 2 meses depois da dispensa. Estou pegando preço antes da dispensa, já ofertado, e que depois foi contratado nesse preço. Pegando proposta da empresa inferior
antes da dispensa, não é depois. Está no quadro aqui que eu acabei de ler para Vossas Excelências. Esse preço já estava no Comprasnet. No processo regular, ele foi consultado para fazer a média de preço. Na dispensa, não. Não entendo por quê. Como eu já disse, que a gente não está discutindo aqui a possibilidade de dispensa ou não no caso, mas sim a atuação dos servidores que geraram a contratação excessivamente onerosa. Tá? Essas alegações que foram trazidas agora de prazo, de que a outra empresa não cumpriu o prazo, não consta no processo principal. Sugiro que faça no recurso devidamente comprovado. Precisamos de provas. A alegação, entendo, mas a gente trata de documento dentro do processo. Eventual recurso pode enriquecer essa questão. Hoje nós não temos isso aqui no nosso processo. A questão principal é o que ficou muito bem configurado nesse processo. Falta de diligência, né? O preço de R$ 85 já existia no Comprasnet, serviu de parâmetro para o pregão eletrônico, mas não serviu de parâmetro para a dispensa de licitação. Já tinha sido ofertado pela empresa à Secretaria Municipal de Saúde, esse preço de R$ 85. Era de público conhecimento, que estava na internet, era de conhecimento dos responsáveis, porque todos eles participaram dos dois processos. Não estou pegando nenhum servidor que participou só de um, não. Estou pegando a comissão de licitação que participou da dispensa de licitação, que foi a mesma equipe que participou do pregão eletrônico, pregoeira e assistentes, as mesmas pessoas, os mesmos secretários, as mesmas autoridades que participaram dos dois procedimentos, que oficialmente tinham conhecimento do que estava acontecendo ali nos dois processos. Então, como eu já disse, a data da proposta da empresa é anterior à própria dispensa, ao mapa comparativo de preços da dispensa. E ensejar que mesmo em caso de dispensa e inexigibilidade, você tem que formatar um processo. Você não pode contratar o alvedrio. Você tem que, segundo o artigo 26 da antiga lei, da nova ainda não decorei, me perdoem, mas da antiga lei, que se aplica à antiga lei, do item essencial do processo de dispensa é justificativa e motivação do preço a ser pago. E nesse caso aqui, entendi na decisão que, infelizmente, não se atendeu ao princípio da vantajosidade. O objeto era o mesmo, kit, não se pode dizer diferente. O preço era de conhecimento de todos, com preço menor, e anterior mesmo ao próprio processo de dispensa de licitação. Por isso eu mantenho o meu voto na integralidade, né? Só para fazer um adendo, quando eu recebi o processo, eu fiz o que os gestores deviam ter feito na época: consultar a empresa Bioplasma. Empresa tem condição de ofertar essa quantidade de kits no prazo tal, nesse preço seu? Isso deveria ter sido feito na época, que não foi feito. E ela me respondeu, foi em 20 de julho, e ela me respondeu 2 dias depois que poderia se entregar o quantitativo e que faria até um preço menor por causa da economia de escala. Enfim, senhores, a contratação ocorreu em junho de 2020, esse ofício meu foi em julho de 2020 e a resposta também em julho de 2020, um mês depois da contratação, então não teve tanto tempo assim, tá? Não foi depois da pandemia, não foi agora que os preços já caíram, não, foi na época, poucos meses depois da contratação. Isso porque tínhamos um grupo de atuação concomitante lá do Covid, na qual era o coordenador. Enfim, então, senhores, por esses argumentos e os que estão aqui constantes do meu voto, eu mantenho o voto
e para não me estender muito, vou ler só a emenda. Tomada de conta especial. Conselheiro. Oi. Mas eu tenho que ler a emenda da discussão, né? Como a Silene, a gente tá já exposto o teu voto aqui, eu e a Silene temos aqui, eu gostaria de pedir vista desse processo para melhor analisar. Para que não precisasse ler o voto, porque tu temos, a não ser que tu queira que leia, Silene. Não, tudo bem. Eu tenho o voto dele aqui, tu tem aí. Então, para que a gente não delongue, eu vou pedir vista. Antecipado, eu já fiz isso para avaliar melhor o processo. Eu gostaria de consultar os nobres pares, o doutor Rafael Pimenta pediu 3 minutos na sustentação oral. Essa presidência não se opõe de forma alguma com os colegas em respeito à ampla defesa ao contraditório, se ele pode fazer o uso da palavra, porque nas outras sessões provavelmente ele não estará presente, segundo informado pela secretária de mesa. Por mim, nenhum problema. Eu acho que vai ficar, vai e volta. A gente tem um formalismo, já foi atendido. Já foi dado o prazo, deu da ampliação de prazo, todos os advogados cumpriram dentro da norma, vai ficar. Aí vai outro, vai ficar um expulso aí, estica, que não acaba. Por isso que existe a norma que define ali, olha, doutor, 10 minutos, mais 10. Não tem previsão de réplica para... Não tem. Não tem previsão, por isso estou consultando aos pares. Até porque eu já pedi vista, né? Até porque eu já pedi vista. Então, doutor, Vossa Excelência terá o prazo posteriormente no retorno do processo. Vistas concedidas do processo ao conselheiro Célio Rodrigues Vanderlei. Processo número 001-122-2024, descrição, referendo de decisão cautelar número 12-2025, referente a supostas irregularidades no processo licitatório 2010-02-6504-2020-81 CESAL, responsável Cecília Smith Lorenzon. Passo a palavra para o conselheiro relator. Senhor presidente, eu retiro de pauta porque foi interposto um agravo de instrumento e, tendo em vista para analisar o recurso, né, se eu colocasse ele em pauta, eu estaria retirando o direito da parte agravar, né? Então, eu retiro de pauta para poder analisar o agravo de instrumento interposto pela parte interessada. Processo retirado de pauta, pedido do relator. Processo de relatoria da conselheira Simone Soares de Souza, com impulso processual desta presidência em razão da necessidade de assegurar a celeridade na aprovação do PAF 2025, em especial quanto aos processos programados para instrução no primeiro trimestre. Processo número 008-830-2025. Descrição, projeto de resolução que aprova o Plano Anual de Fiscalização 2025. Considerando a relevância do Plano Anual de Fiscalização, PAF 2025, como instrumento de planejamento estratégico da atividade de controle externo desta Corte de Contas para o exercício do corrente ano. Quero informar que, em virtude da ausência justificada da conselheira Simone Soares de Souza, titular da relatoria dos autos concernentes ao Plano Anual de Fiscalização, PAF 2025, processo CI 830-2025, esta presidência, em conformidade com a previsão regimental desta Corte de Contas, em seu artigo 34, inciso 25, avocou para si a relatoria do presente processo. O que eu faço um breve resumo da justificativa. O Tribunal de Contas, essencial para a concretização dos valores constitucionais, elaborou o Plano de Fiscalização PAF 2025.
O plano visa otimizar a atuação do tribunal, direcionando suas ações de fiscalização para os pontos mais críticos, considerando a limitação de recursos e a necessidade de processos céleres e eficientes, sempre respeitando o contraditório e a ampla defesa. Por tais razões, submeto a este egrégio Tribunal Pleno a presente resolução para aprovação com a inclusão do quadro 9, ações de controle externo por área de atuação, o item 39, a fiscalização dos mecanismos de controle da execução, transparência e prestação de contas de recursos repassados pelo Estado de Roraima, mediante transferência especial, transferência com finalidade definida, convênio, acordo, ajuste ou qualquer outro instrumento congênere, com o objetivo de prevenir irregularidades e aumentar a efetividade do controle dos gastos públicos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Como vota o conselheiro Bismarck? Com o relator, presidente. Como vota a conselheira Silene? Conselheiro Célio? Pela aprovação, senhor. Como vota a conselheira Silene? Pela aprovação do projeto. Declaro aprovada por unanimidade a resolução 004/2025 TCE Pleno. Comunicações. Conselheiro Bismarck. Nada a comunicar, senhor presidente. Conselheiro Silene. Conselheiro Célio. Nada a comunicar, senhor. Conselheiro Silene. Não, só informar que amanhã, na quinta e na sexta-feira, estará sendo realizado aqui um treinamento com gestores dos municípios do interior, visando segregar os recursos da primeira infância nos instrumentos de planejamento, fruto de um acordo de cooperação técnica entre o Tribunal de Contas e a Prefeitura de Boa Vista. Só essa informação, senhor presidente. Ministério Público. Controle externo. Sem comunicações. Senhoras e senhores, eu gostaria de comunicar que houve um descumprimento contratual por parte da Fundação Getúlio Vargas, na questão que tange ao concurso. Houve alteração do cronograma divulgado no edital do concurso. Em decorrência, o tribunal, no dia 7/4/2025, notificou a empresa contratada para apresentar justificativa no prazo de 10 dias. Os descumprimentos: inversão da fase de avaliação de títulos, inversão da fase de perícia médica, e a situação envio de títulos pelos candidatos ocorreu entre 26/3/2025 e 1/4/2025. E a perícia médica ocorreu no dia 6/4/2025. Enquanto a publicação do resultado preliminar da prova discursiva está datada para o dia 10/4/2025. Foram efetivadas 67 respostas a impugnações do edital do concurso em conjunto com a FGV. Essas inconsistências estão sendo tratadas, nós estamos sendo demandados através da ouvidoria, embora eu compreenda perfeitamente que a responsabilidade é do Instituto contratado, o conselheiro Célio Rodrigues Vanderlei, a comissão, e este tribunal cumpriu com toda a parte contratual de forma religiosa, e esses recursos administrativos, não sei se haverá judiciais, provavelmente é natural de concurso, mas só para deixar evidenciado para Vossa Excelência que nós estamos acompanhando, tratando, cuidando, ouvindo, respondendo dentro dos prazos legais. E não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão.